Você já parou para pensar como Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, conseguiu uma esposa e teve um filho? Se Adão e Eva foram realmente os primeiros seres humanos no começo de tudo, essa pergunta pode parecer confusa. Mas quando olhamos com mais atenção para o que a Bíblia realmente diz, encontramos pistas interessantes que ajudam a esclarecer esse mistério. No vídeo de hoje, vamos explorar esse assunto, e a resposta pode te surpreender. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão de curtir e vamos direto ao ponto. A história da criação de Adão e Eva é uma das partes mais importantes da Bíblia, pois marca o início de toda a humanidade. O livro de Gênesis explica que Deus formou Adão do pó da terra e lhe deu vida ao soprar em suas narinas. Depois, Deus criou Eva a partir de uma costela de Adão. Esse momento marcou a primeira união entre um homem e uma mulher, iniciando a família humana. Mas não foi apenas o começo das pessoas. Também começou a ligação entre Deus e a humanidade, formando a base de toda a narrativa bíblica. Depois que Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden, começaram a ter filhos. Caim e Abel estavam entre essas primeiras crianças. Os dois cresceram em um mundo que, embora ainda tivesse traços da pureza da criação original de Deus, logo enfrentaria seus primeiros desafios. Caim trabalhava com a terra, plantando, enquanto Abel cuidava de ovelhas como pastor. Com o tempo, ambos decidiram oferecer dádivas a Deus como forma de respeito e gratidão. Caim ofereceu produtos da sua colheita, enquanto Abel entregou as melhores partes do seu rebanho, os animais mais gordos e saudáveis. O presente de Abel veio de um coração sincero e devoto, mostrando profundo respeito por Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. A Bíblia não explica claramente porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, mas muitos acreditam que a diferença estava na atitude e no valor do que foi oferecido. Abel deu o melhor que tinha, com sinceridade e cuidado, enquanto a oferta de Caim não demonstrava o mesmo esforço ou sacrifício. Essa diferença deixou Caim chateado e com sentimento de rejeição. Tomado pela frustração, a tristeza de Caim se transformou em amargura e inveja de seu irmão. Deus percebeu o conflito interno de Caim e o alertou. Disse que emoções perigosas estavam crescendo dentro dele e que o pecado esperava uma oportunidade para dominá-lo. Deus o incentivou a controlar seus sentimentos antes que fosse tarde demais. Esse foi um momento de graça, uma chance para Caim refletir, mudar e escolher outro caminho. Mas, em vez de ouvir, Caim deixou que o ciúme tomasse conta. Chamou Abel para ir com ele ao campo. Lá, longe de todos, o conflito chegou ao seu ponto mais trágico. Movido pela raiva e pelo ressentimento, Caim atacou Abel e o matou. Esse foi o primeiro assassinato da história humana. Um ponto de virada que trouxe a morte e uma dor mais profunda ao mundo criado por Deus. Depois do crime, Deus se aproximou de Caim e perguntou onde estava Abel. Tentando esconder o que havia feito, Caim respondeu friamente: "Não sei. Por acaso sou o guardião do meu irmão?" Com essa resposta, Caim não apenas tentou se esquivar da responsabilidade, como também mostrou nenhuma culpa pelo que fez. Mas Deus já sabia a verdade e deixou claro que Caim enfrentaria as consequências. Deus declarou que Caim seria amaldiçoado, condenado a viver como um andarilho inquieto. A terra, que antes lhe dava alimento com o trabalho agrícola, não colaboraria mais. Essa punição tinha dois lados. Caim nunca mais teria um lar fixo e o solo que ele cultivava não produziria mais para ele. A vida de agricultor que Caim conhecia estava perdida para sempre. Ao ouvir essa sentença, Caim reagiu com medo e tristeza profunda. Preocupado com seu futuro como forasteiro sem proteção,
pensou que alguém poderia matá-lo para vingar a morte de Abel. Em resposta, Deus deu a Caim um sinal especial. A Bíblia não explica exatamente como era esse sinal, mas o objetivo era claro: servir como proteção. O sinal impediria que outras pessoas lhe fizessem mal, mesmo ele estando sob uma grande maldição. Depois disso, Caim saiu da presença de Deus e foi morar numa região chamada Nod, que ficava a leste do Éden. Lá, somos informados de que Caim teve uma esposa, e juntos tiveram um filho chamado Enoque. Caim então construiu uma cidade e a nomeou com o nome do filho, marcando um passo importante na formação das comunidades humanas. Mas essa parte da história levanta grandes perguntas. A Bíblia não explica de onde veio a esposa de Caim. Em Gênesis 4:17, simplesmente diz que Caim conheceu sua esposa, sem mencionar sua origem. Isso fez com que muitas pessoas se perguntassem se havia outras pessoas vivas naquela época, além de Adão, Eva e seus filhos. O medo de Caim de que alguém pudesse tentar matá-lo e a ação de Deus para evitar isso também sugerem que talvez já existissem outras pessoas. Esses elementos levantam perguntas importantes sobre como a população humana cresceu tão rapidamente e quem poderiam ser essas outras pessoas. Em Gênesis 4:14, Caim diz: "Hoje me expulsaste da terra, e ficarei escondido da tua presença. Serei um andarilho, vagando de um lugar para outro, e qualquer um que me encontrar poderá me matar." Esse medo é especialmente interessante, porque dá a entender que já havia gente suficiente na terra para que Caim temesse ser atacado por outros. Em seguida, no versículo seguinte, a Bíblia diz: "O Senhor respondeu: se alguém matar Caim, será castigado 7 vezes mais." Então o Senhor colocou um sinal em Caim para protegê-lo, garantindo que ninguém que o encontrasse lhe fizesse mal. Esses versículos sugerem que dentro da história bíblica já podia haver outras pessoas vivendo na terra, além de Adão, Eva e seus filhos. O medo de Caim de ser atacado, junto com a decisão de Deus de protegê-lo, indica que existia uma população maior, pessoas que não são mencionadas diretamente nos primeiros capítulos, mas que estariam presentes em segundo plano. Algumas interpretações, embora não muito aceitas, sugerem que além da família de Adão e Eva, Deus poderia ter criado outros seres humanos separadamente. Quem defende essa ideia argumenta que, para justificar o crescimento rápido da humanidade descrito na Bíblia, seria necessário haver mais pessoas, mais do que apenas os descendentes de um único casal. Essa hipótese tenta fazer uma ponte entre o relato bíblico e o que a arqueologia e a antropologia revelam sobre os primeiros agrupamentos humanos. Por exemplo, cientistas encontraram evidências de comunidades antigas e de atividades humanas que datam de milhares de anos, indicando a existência de sociedades complexas. Essas descobertas sugerem que a humanidade talvez estivesse mais espalhada desde os tempos antigos. No entanto, é importante entender que essa interpretação é apenas uma teoria. A Bíblia não apoia diretamente a ideia de que outras pessoas tenham sido criadas além de Adão e Eva. O livro de Gênesis se concentra na história da família de Adão e Eva, sem mencionar outros grupos humanos que poderiam ter vivido ao mesmo tempo. A Bíblia não descreve a criação de pessoas fora do primeiro casal, mantendo uma narrativa focada. Assim, embora algumas teorias tentem ligar os relatos bíblicos com achados científicos, essas ideias não são confirmadas pelo texto e continuam sendo debatidas entre estudiosos e teólogos. Uma explicação mais aceita é que Caim possa ter se casado com uma de suas irmãs ou talvez uma sobrinha. Essa ideia se encaixa nos costumes e no contexto daquela época antiga. A Bíblia não afirma que Caim e Abel foram os únicos filhos de Adão e Eva. Em Gênesis 4:1, Eva diz: "Com a ajuda do Senhor, tive um filho", referindo-se a Caim.
mas não há uma declaração parecida sobre Abel. Essa ausência levou muitos a crer que outros filhos poderiam ter nascido entre Caim e Abel, mesmo que não sejam mencionados. Como a Bíblia não lista todos os nascimentos, alguns estudiosos acreditam que Adão e Eva tiveram uma família bem maior do que a descrita em detalhes. Na antiguidade, era comum que as famílias fossem numerosas, e como a Bíblia não proíbe esse tipo de relação nesse estágio inicial da história, é provável que Caim tenha se casado com uma parente próxima. Essa visão é reforçada mais à frente em Gênesis 5:4, que diz: Adão viveu 800 anos depois do nascimento de Sete e teve outros filhos e filhas. Esse trecho confirma que Adão e Eva tiveram mais filhos com o passar do tempo, o que torna totalmente possível que a esposa de Caim fosse de sua própria família. Naquele momento da história, esse tipo de união provavelmente era necessário para que a humanidade crescesse. Essa parte da Bíblia indica que Adão e Eva tiveram mais filhos além dos poucos que foram mencionados pelo nome. Portanto, o texto não limita sua descendência apenas a Caim, Abel e Sete. Há espaço para uma interpretação mais ampla sobre o tamanho da família. Sem mencionar uma população grande fora dos descendentes deles, é razoável pensar que Caim possa ter se casado com uma de suas irmãs, ajudando a dar continuidade à população humana. Dado o tempo e a cultura descritos em Gênesis, casamentos entre irmãos ou parentes próximos eram aceitos e necessários para que a vida humana se espalhasse. A Bíblia não proíbe esse tipo de união nesses primeiros capítulos. Na verdade, reflete a situação única do início da história da humanidade. Há também vários exemplos bíblicos em que casamentos entre familiares próximos aconteceram. Um exemplo claro vem da história de Noé. Após o grande dilúvio, somente Noé, sua esposa e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, permaneceram vivos. Para repovoar a terra, os filhos de Noé teriam que se casar com mulheres da própria família, provavelmente irmãs ou parentes próximas, já que não havia mais ninguém. Outro exemplo é Abraão, uma das figuras centrais da Bíblia. Ele era casado com Sara, que era sua meia-irmã. Isso é confirmado em Gênesis 20:12, onde Abraão explica que Sara era filha de seu pai, mas não da sua mãe. Naquela época, casamentos assim eram aceitos e frequentemente tinham um papel importante na continuidade das linhagens familiares. Isaac, filho de Abraão, também manteve essa tradição ao se casar com Rebeca, sua prima. Naqueles tempos, o casamento entre primos era algo comum e refletia os costumes culturais da época. Da mesma forma, Jacó, neto de Abraão, casou-se com Leia e Raquel, que também eram suas primas. Embora esses relacionamentos possam parecer estranhos hoje em dia, eles eram amplamente aceitos naquela época. É importante lembrar que as leis bíblicas proibindo casamentos entre parentes próximos só surgiram muito tempo depois. Essas regras foram parte da Lei de Moisés, introduzida cerca de 2.500 anos após o tempo de Adão e Eva. Essas normas ajudaram a moldar novos padrões sociais e morais, especialmente à medida que a sociedade se tornou mais estruturada e surgiram preocupações com saúde e organização. A Bíblia costuma destacar a história dramática de Caim e Abel, que são dois dos filhos mais conhecidos de Adão e Eva. Mas vale lembrar que tanto a tradição judaica quanto a cristã tendem a focar nesses personagens principais, deixando os outros um pouco de lado. Esse foco faz com que o restante da família fique na sombra, mesmo que suas vidas também tenham sido importantes. Por causa disso, não temos muitos detalhes sobre os outros filhos e filhas de Adão e Eva. Em Gênesis 5:4, a Bíblia diz que eles tiveram muitos outros filhos, mas seus nomes e histórias não são incluídos.
Como resultado, esses membros da família permanecem quase anônimos, enquanto Caim e Abel ocupam o centro da narrativa. Ao mesmo tempo, isso é compreensível. A Bíblia não poderia incluir todos os detalhes nem acompanhar a vida de cada personagem. Seu objetivo é guiar através de histórias escolhidas e não servir como um registro histórico completo da vida de cada pessoa. Seria praticamente impossível registrar todos os acontecimentos desde a criação do mundo até o fim dos tempos em um só livro. Por isso, outros textos, como o Livro dos Jubileus, surgiram ao longo dos séculos. Embora menos conhecidos e não tão amplamente aceitos, o Livro dos Jubileus apresenta um relato alternativo que explora personagens menos citados, incluindo as filhas de Adão e Eva. Esses personagens, muitas vezes ignorados, ajudam a ampliar nosso entendimento sobre a linhagem da primeira família. Ainda assim, é importante destacar que o Livro dos Jubileus é considerado apócrifo. Isso significa que ele não faz parte da Bíblia oficial usada pela maioria das tradições judaicas ou cristãs. Ele não é visto como escritura sagrada porque há dúvidas sobre quem o escreveu, quando foi escrito e como seu conteúdo se alinha, ou não, com os textos bíblicos mais aceitos. Mesmo assim, o Livro dos Jubileus tem valor histórico. Ele nos oferece uma nova perspectiva para enxergar os eventos descritos em Gênesis, especialmente a história da criação e as vidas das primeiras figuras bíblicas, como Adão e Eva. Frequentemente chamado de Pequeno Gênesis, o livro acompanha de perto os temas e personagens da narrativa original de Gênesis, oferecendo mais detalhes e um ponto de vista diferente sobre histórias já conhecidas. Esse livro apócrifo vai mais fundo do que a Bíblia em certos pontos, apresentando uma versão mais detalhada da história antiga, incluindo o nome das filhas de Adão e Eva e descrições sobre suas vidas. Para alguns grupos judeus e cristãos que buscam mais informações sobre os acontecimentos do Antigo Testamento, esses detalhes extras têm um valor especial. Segundo o Livro dos Jubileus, Caim e Sete se casaram com duas de suas irmãs, Auã e Azura, respectivamente. Gênesis 4:16 a 17 nos diz: Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim construiu uma cidade e a chamou pelo nome do filho, Enoque. Mas o nome da esposa de Caim não é mencionado aqui. Em certas tradições judaicas, Auã, às vezes escrita como Avan, é identificada como a esposa de Caim. Dizem que ela foi a primeira filha de Adão e Eva, embora seu nome não apareça na Bíblia propriamente dita. Em vez disso, é encontrado em outros escritos, como o Livro dos Jubileus. Seu nome, com raízes no hebraico ou fenício antigo, tem sido interpretado como significando vício ou poder. Como esposa de Caim, Auã pode simbolizar tanto a força, por seu papel na continuação das primeiras gerações da humanidade, quanto as dificuldades ligadas ao legado de Caim. Depois de ser exilado, Caim encontra Auã e juntos iniciam um novo capítulo na história da humanidade. A narrativa conta que ele construiu uma cidade e a nomeou com o nome do filho deles, Enoque. O Livro dos Jubileus inclui esse acontecimento como uma das principais realizações de Caim após sua punição por matar Abel. Com Auã ao seu lado, a história de Caim segue em frente, e ela se torna uma figura importante na linhagem da primeira família. Embora a Bíblia não diga quem foi a esposa de Caim, nem de onde ela veio, vale considerar que até o momento em que ele conheceu Auã, a terra já podia estar habitada por muitos descendentes de Adão e Eva. Nesse ponto da história, certamente já existiam mais pessoas além de Adão, Eva, Caim, Abel e Sete. É muito provável que muitos outros já tivessem nascido, inclusive mulheres além de Eva.
Alguns acreditam que a esposa de Caim poderia ter sido sua sobrinha, uma filha de Sete. Essa visão é sustentada pela ideia de que passou um longo tempo entre o exílio de Caim na terra de Nod e seu casamento com Auã. Segundo alguns estudiosos, esse intervalo pode ter durado até 300 anos. Durante esse período, estima-se que Adão e Eva tenham tido mais de 50 filhos e que os descendentes de Sete já fossem mais de 20. Essas ramificações familiares formariam uma população pequena, mas em constante crescimento. Outro aspecto fascinante da história antiga da Bíblia é a longevidade extraordinária das pessoas que viveram antes do dilúvio. Esses primeiros patriarcas viveram séculos, algo que pode parecer inacreditável hoje, mas que, segundo o texto bíblico, era comum naquela época. O livro de Gênesis registra essas vidas longas, mostrando como a existência humana era diferente naqueles dias antigos. Por exemplo, Adão, o primeiro ser humano, viveu 930 anos, como está em Gênesis 5:5. Seu filho Sete viveu 912 anos, Gênesis 5, 85 anos. E seu neto Enos viveu 905 anos, Gênesis 5:11. Esses não foram casos isolados. A longevidade era uma norma naquela época. Um dos exemplos mais conhecidos é Matusalém, avô de Noé, que viveu 969 anos. Essa é a maior idade registrada na Bíblia, em Gênesis 5:27. Com o tempo, muitas teorias foram propostas para explicar por que as pessoas viviam tanto, tornando esse tema um dos grandes mistérios da história bíblica. Uma possível explicação para a longevidade dos primeiros humanos é a ideia de que a Terra, no início, tinha um ambiente mais ideal. Alguns acreditam que o mundo antes do dilúvio tinha um clima melhor, ar mais puro e maior proteção contra radiações nocivas. Tudo isso poderia ter ajudado as pessoas a viverem por muito mais tempo. Outra teoria sugere que os primeiros humanos tinham genética mais forte, sendo naturalmente mais resistentes e capazes de viver por séculos. Há também interpretações que se concentram nas mudanças introduzidas por Deus após o dilúvio. Em Gênesis 6:3, Deus diz: "Meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, pois ele é mortal. Seus dias serão 120 anos." Essa declaração é vista por muitos como um ponto de mudança, indicando que Deus decidiu reduzir a duração da vida humana como parte de uma transformação na ordem natural. Após o dilúvio, as idades das figuras bíblicas começaram a diminuir. Por exemplo, Abraão viveu 175 anos, de acordo com Gênesis 25:7. Moisés, um dos personagens centrais do Antigo Testamento, viveu 120 anos, como é dito em Deuteronômio 34:7. Essa queda gradual indica que algo realmente mudou depois do dilúvio. Uma ideia amplamente aceita é que o ambiente pós-diluviano se tornou mais severo, o que poderia ter contribuído para uma vida mais curta. Outro fator seria o enfraquecimento genético natural ao longo das gerações, causado por casamentos entre parentes próximos. Com o tempo, o corpo humano pode ter se tornado menos resistente a doenças e ao envelhecimento. Alguns estudiosos também acreditam que essa mudança fez parte do plano de Deus, um ajuste intencional para se adaptar às necessidades e aos desafios do mundo após o dilúvio. Em um mundo mais desenvolvido e populoso, vidas extremamente longas talvez não tivessem mais a mesma função. Portanto, quando Caim chegou ao ponto da vida em que se casou, provavelmente já existiam muitas irmãs e sobrinhas, tornando possível que ele escolhesse sua esposa entre os próprios parentes. Como vimos,
O casamento entre parentes próximos era comum e necessário naquela época. Essa prática continuou até que a população humana cresceu significativamente e novas leis foram introduzidas para proibir essas uniões, com o objetivo de evitar os riscos à saúde e as complicações genéticas. A Bíblia ensina claramente que toda a humanidade veio de um único casal original, Adão e Eva. Qualquer visão alternativa não é apoiada pelas Escrituras. Em Atos 17 e 26 está escrito: de um só fez ele todos os povos, para que habitassem toda a terra, e determinou os tempos previamente estabelecidos e os lugares exatos onde deveriam viver. Esse versículo confirma que todos os seres humanos vieram de uma única fonte, ajudando a explicar os relacionamentos no início da humanidade e o crescimento da civilização a partir de uma só família. Outra filha menos conhecida de Adão e Eva, mencionada no livro dos Jubileus, é Azura. Ela é descrita como esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, nascido após a morte de Abel. Seu nome, frequentemente associado ao azul do céu ou à pedra lápis lazuli, simboliza pureza e singularidade. Como companheira de Sete, Azura teve um papel importante na continuidade de uma linhagem conhecida por sua retidão. Através dela, os valores e a integridade ligados à linhagem piedosa de Sete foram preservados, tornando Azura uma figura essencial, embora muitas vezes esquecida na história bíblica. Eva acreditava que Sete havia sido dado por Deus como substituto de Abel, que foi morto por Caim. Algumas tradições antigas dizem até que Azura, posteriormente conhecida como esposa de Sete, havia sido antes casada com Abel. Após a morte de Abel, ela teria ficado viúva e depois se casado com Sete. Dessa união, surgiu uma linhagem de descendentes que se tornaria central na história bíblica. Sete ocupa um lugar importante no registro genealógico da Bíblia. Após os acontecimentos trágicos envolvendo seus irmãos mais velhos, ele se tornou o alicerce de uma nova linhagem fiel. Seu casamento com Azura deu início a uma família que moldaria momentos espirituais marcantes na narrativa bíblica. Um de seus filhos foi Enos, cujo nome é muitas vezes interpretado como homem mortal ou ser humano frágil. Enos é lembrado como o primeiro a invocar publicamente o nome do Senhor. Isso marcou o início de uma tradição espiritual formal, algo que ecoaria por gerações à medida que as pessoas começavam a construir uma relação mais profunda com Deus. Outro personagem marcante da linhagem de Sete é Enoque. Conhecido por sua profunda caminhada espiritual com Deus, Enoque levou uma vida tão justa que a Bíblia diz que ele andou com Deus. Sua história é única, pois ao contrário dos demais, ele não experimentou a morte. Deus simplesmente o tomou para si. Sua vida é um poderoso exemplo de devoção pessoal e conexão com o divino. Mas talvez o descendente mais conhecido de Sete seja Noé. Como bisneto de Sete e filho de Lameque, Noé teve um papel crucial no plano de Deus. Escolhido para construir a arca, ele foi encarregado de preservar a humanidade e a vida animal durante o grande dilúvio. Sua fé inabalável e obediência em meio a uma época de grande corrupção o tornaram um símbolo de retidão. Cada figura da linhagem de Sete contribuiu para a trajetória moral e espiritual da humanidade, ajudando a manter viva a fé e a bondade durante alguns dos períodos mais sombrios da história antiga. As tradições religiosas frequentemente destacam um contraste fascinante entre os descendentes de Caim e Auã e os de Sete e Azura, refletindo uma dualidade profunda dentro da natureza humana. Caim, como primogênito de Adão e Eva, representa um caminho marcado por escolhas ruins e fracassos morais. Em contraste, a linhagem de Sete e Azura mostra uma trajetória mais alinhada com a vontade de Deus, centrada na justiça e no propósito espiritual.
Embora essas duas linhagens tenham seguido caminhos muito diferentes, ambas têm significado. Elas mostram como o destino humano é moldado pelas decisões morais e espirituais tomadas ao longo das gerações. Esse contraste nos ajuda a entender a complexidade da experiência humana, nossa capacidade tanto para a rebeldia quanto para a devoção. Mais uma vez, é importante lembrar que o livro dos Jubileus, de onde vêm muitos desses detalhes adicionais, é apócrifo. Isso significa que ele não é oficialmente aceito como escritura pelas principais tradições judaicas ou cristãs. As interpretações dessas histórias, especialmente envolvendo as filhas de Adão e Eva, podem variar de acordo com a perspectiva religiosa e a tradição seguida. A própria Bíblia não tem como objetivo registrar todos os detalhes da história humana ou da vida de cada indivíduo. Seu propósito principal é nos ensinar sobre a fé e nos guiar na construção de um relacionamento com Deus. Ela se concentra nas lições fundamentais para o nosso crescimento espiritual: o amor de Deus, sua justiça e como somos chamados a viver. Devemos entender que nenhum livro, nem mesmo a Bíblia, pode conter todos os eventos ou responder a todas as perguntas. Em vez disso, as Escrituras servem como guia espiritual, oferecendo o que precisamos saber para seguir a Deus e viver com propósito. Os planos de Deus são perfeitos, ainda que muitas vezes estejam além da nossa plena compreensão. A Bíblia nos dá uma visão do seu amor e da sua justiça, mas não revela tudo, e isso está tudo bem. O que ela nos oferece é a base de que precisamos para caminhar em fé. Em Isaías 55, 8-9, lemos estas palavras poderosas de Deus: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso nos lembra que a sabedoria de Deus está muito além da compreensão humana. Não se espera que entendamos cada detalhe do seu plano. O que ele nos pede é confiança, que busquemos o seu amor, sigamos sua orientação e caminhemos com fé. A Bíblia é um presente precioso que nos ajuda a nos aproximar de Deus e viver segundo os seus valores, mesmo quando não temos todas as respostas. Agora queremos ouvir você. O que você pensa sobre as histórias encontradas no livro dos Jubileus, mesmo que ele não faça parte do cânon bíblico oficial? Quem você acredita que foi, de fato, a esposa de Caim? Conte pra gente nos comentários abaixo. Sua opinião é importante e nos ajuda a manter vivas essas conversas tão significativas. Muito obrigado por assistir. Fique com Deus e que Ele te abençoe sempre.